Ouvir já o Senhor falar conosco, mas queremos neste momento ouvir a tua voz pregada através da tua palavra e pedimos que o Senhor nos ajude a compreendê-la, cative nossa atenção, que nossos corações estejam voltados obedientemente para ouvir o que o Senhor quer falar conosco nessa noite, que nós consigamos internalizar essa palavra para que nós vivamos os teus ensinos, para que nós sejamos verdadeiros discípulos teus nessa terra, para que nós consigamos te representar portas afora, para que a nossa semana seja uma semana produtiva na tua presença. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, existem diferentes estilos de pregação. Um estilo muito comum, muito usado na igreja presbiteriana é o que nós chamamos pregação expositiva, porque é quando você pega um texto, você encontra as verdades principais deste texto, e você geralmente coloca um tema e foca nas verdades principais desse tema. Mas esse não é o único estilo, nós temos também chamado pregação temática, muito usado em outros meios evangélicos, em outras igrejas, no meio batista, pentecostal, que é quando você pega um tema e você encontra textos que trabalham aquele tema. Quero falar sobre amor. Quais os textos que falam sobre amor? Você vai lá, seleciona os textos e fala sobre amor. Quero falar sobre justiça. Quais os textos? Tá? Existe um outro estilo, que é o que eu vou pregar nessa noite, que é chamado de homilia. O que é uma homilia? Uma homilia é quando você apenas encontra uma verdade principal no texto e você vai expondo verso por verso. Você não está preocupado muito em fazer divisões e tudo mais, você simplesmente está preocupado em expor o texto verso por verso com um tema principal, que no nosso caso é: você tem noção de quanto Deus te perdoou? Essa é a pergunta que nós vamos meditar nessa noite. Você tem noção de quanto Deus te perdoou? Então, para nós falarmos sobre isso, vamos ler um texto no livro de Lucas. Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7. Nós estaremos lendo do verso 36 até o verso 50. Lucas, capítulo 7, verso 36 em diante, diz assim: Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Estando por detrás os seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com o unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele é quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este, que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou,
vai-te em paz. Quando nós olhamos para o livro de Lucas, nós podemos observar que após Jesus ser tentado por Satanás no capítulo 4, ele inicia seu ministério na Galileia. Ele inicia seu ministério de maneira bastante impetuosa, ele realiza bastantes milagres, e é uma forma bastante única. Ele impressiona logo de início por tudo aquilo que ele está fazendo. Só até esse episódio que nós acabamos de ler no capítulo 7, nós vemos Jesus já realizando 8 grandes milagres no início do seu ministério. E claro, tudo na vida que é novo, tudo que aparece de maneira diferente do que nós estamos acostumados a ver, sempre causa curiosidade. Quando aparece, por exemplo, um candidato político que a gente fala coisas que a gente não está acostumado a ouvir, todo mundo se volta, mas o que é isso? Quem é esse cara? Com Jesus foi a mesma coisa. Jesus começou a chamar a atenção de muitas pessoas pelos milagres que ele fazia, pelas coisas que ele falava. Mas até esse momento nós não vemos em nenhum momento Jesus tendo um momento a sós com os fariseus. Os fariseus eram os líderes religiosos da época e, claro, eles não gostavam de Jesus, não gostavam do que ele falava e da maneira com que Jesus se portava. No máximo que nós vemos no capítulo 6, Jesus confrontando os fariseus, falando de maneira indireta contra eles, mas nós não, até esse momento do ministério de Jesus, nós ainda não vemos Jesus em nenhum momento dizendo, beleza, vamos sentar e bater um papo com os fariseus. Esse é o primeiro momento que acontece esse episódio. E é isso que o verso 36 começa nos informando. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Então, o que o verso está nos mostrando é que um fariseu chamou Jesus para jantar com ele. E Jesus entra na casa do fariseu e toma lugar à mesa. Imagine comigo, irmãos, que você convide alguém para ir jantar na sua casa. Assim que essa pessoa chega com a sua família, quais seriam os procedimentos básicos que você faria? Convidou, está vindo um parente de fora, ou está vindo algum amigo, essa pessoa chega na sua casa, o que você faria quando eles chegam? Estão vindo de uma cidade vizinha? Bom, acredito que você convidaria essa pessoa para entrar, e faria umas perguntas básicas, Tudo bem? Como é que foi a viagem? Quer um copo de água, Fica à vontade, senta aqui no sofá e tudo mais. Não tem Coca, mas tem Fanta, Eduardo? Então, tá tudo certo e tudo mais, você faz algumas perguntas à vontade. Você faz algumas perguntas para que essa pessoa se sinta bem. Na cultura oriental, nós também temos alguns costumes básicos. Nós vemos na cultura oriental as pessoas fazendo alguns costumes básicos para recepcionar alguém. Primeiro, quando uma pessoa chegava, se você chegasse em alguma casa de um judeu, primeiramente ia ser cumprimentado com ósculo, tá? Convidados eram saudados com ósculo. Após isso, era trazido até eles água e azeite para que seus pés fossem lavados. Então, imagine, na época de Jesus não tinha asfalto, não tinha calçamento, Então, o pessoal tinha que caminhar na estrada de chão mesmo, e aí, pé suado, sandália, não tinha tênis também, Nike, como vocês usam aí, Adidas e tal, não tinha nada disso, Era só sandália, e aí, imagina, suor, sandália e pó. O que vai acontecer? Teus pés não chegam muito limpos na casa da pessoa que você está indo. Então, água e azeite para dar uma lavada nos pés, para ficar tudo certo. Esse é o segundo passo. O terceiro passo, essa pessoa era convidada então a sentar-se ou no chão ou em pequenos sofás. Então, claramente, 2000 anos atrás não tinha todo o conforto que a gente tem hoje, sofá que vira cama e todas as comodidades que nós temos. Então, eles tinham pequenos sofás, famílias mais pobres não tinham, então eles sentavam-se no chão. Mas esses 3 passos eram seguidos. Primeiro, eles eram cumprimentados com ósculo, depois eram lavados os pés e, por fim, eles eram convidados a sentar. Veja que todos esses passos foram ignorados com Jesus. Jesus chega na casa desse fariseu e o verso 36 nos informa que Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Ele não recebeu ósculo, ele não recebeu água para limpar os pés, ele já teve que ir direto sentar na mesa. E é claro, isso demonstra que Jesus não estava sendo muito bem recebido naquela casa. Todos esses passos foram ignorados com ele. Mas diferente de Simão, que era esse fariseu que convidou Jesus, uma mulher
que provavelmente havia ouvido a mensagem de Jesus, se arrependido de seus pecados, ela fica sabendo da presença de Jesus na casa do fariseu. E fariseus, eles eram líderes religiosos, e por eles serem figuras públicas, eles tinham uma certa obrigação moral de, quando fizessem um grande jantar, deixar a sua casa aberta para que pessoas que estivessem passando e soubessem desse jantar tivessem a liberdade de entrar e conhecer e tudo mais, porque eles eram figuras públicas. E essa mulher, que provavelmente havia ouvido que Jesus estaria na casa de Simão, ela decide entrar e agradecer publicamente a Jesus por algo que Jesus tinha feito por ela. Olha o que o verso 37 e 38 nos informam. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás dos seus pés, chorando, regava-o com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com o unguento. Irmãos, a atitude dessa mulher é notável. Movida por um sentimento de gratidão, ela passa a demonstrar, através de um gesto lindo e chocante para a sociedade, o quanto ela estava disposta a fazer por Jesus. A atitude dessa mulher ela acontece em 4 etapas. Olha o que o verso nos informa. Primeiro, ela se aproxima chorando de Jesus. Ela já se aproxima chorando. Segundo, com as suas próprias lágrimas, ela lava os pés de Jesus. Terceiro, após isso, ela enxuga os pés de Jesus, ela lava os pés de Jesus com seus próprios cabelos. Enxuga com seus próprios cabelos. E por fim, ela beija e unge os pés do Senhor. Irmãos, todas essas etapas, elas são muito chocantes para todas as pessoas que estavam presentes no jantar. Imagine que você está sentado no jantar, sentado na mesa, daqui a pouco entra uma mulher chorando. Se entra uma mulher chorando, Jesus está sentado junto, ela entra chorando, e ela vai até os pés de Jesus, e chorando, ela lava os pés de Jesus e enxuga com seus próprios cabelos. Imagina, você está numa roda de amigo, papo vai, papo vem, risada aqui, risada ali, daqui a pouco entra essa mulher chorando e faz isso. Com certeza as pessoas, todo mundo ficou chocado com a atitude dessa mulher. E essa atitude dela se torna ainda mais chocante para as pessoas pelo status que as mulheres tinham na sociedade oriental. As mulheres não eram valorizadas, e uma mulher tocar uma figura pública como Jesus era considerado ainda mais desprezível. Né? E ela faz isso com uma parte que é bastante respeitável pelas mulheres, que são seus próprios cabelos. Né? Nós não precisamos pensar muito que o cabelo das mulheres é parte considerável da beleza delas. Para desespero de alguns maridos, né? Geralmente essa é uma parte que as mulheres investem, e os homens têm que pagar. Né? Então, porque é uma parte importante para a maioria das mulheres. É interessante como a própria Bíblia valoriza isso. Olha o que Salomão fala sobre os cabelos das mulheres em Cantares, capítulo 4, verso 1. Ele diz: como és formosa, querida minha, como és formosa, os teus cabelos são como um rebanho de cabras que descem de antes do monte de Gileade. Acredito que eu já tenha falado isso, mas essa figura de linguagem que Salomão está mostrando é justamente isso. Ele está olhando para sua esposa e está dizendo: teus cabelos são tão belos, eles são ondeantes, eles são ondulantes como as cabras que descem do monte de Gileade. Claro que é a linguagem que ele tinha na época para expressar, né, gente? Então, é a melhor forma, mas é belo. Ele está comparando com a natureza, com a beleza das cabras. Mas se você não acha que é um bom exemplo, troca aí os elementos. Tá? Os judeus, eles entendiam a importância do cabelo das mulheres como parte de sua beleza, porém, ao invés, pelas mulheres estarem sendo desprezadas na época, em vez de eles valorizarem isso, eles oprimiam isso, eles obrigavam as mulheres a cobrirem os seus cabelos. Olha só o que um rabino do 2º século fala sobre isso, sobre o divórcio e tudo mais. Ele diz, ele fala que um homem mau que vê a sua mulher sair com o cabelo solto e tecer roupa na rua, né, com as axilas descobertas, se banhar com um homem, ele diz, essa pessoa tem o dever religioso de se divorciar. Olha só o que esse rabino está mostrando, que se ele está atrelando o adultério, uma mulher sair com outro homem, sair com seus cabelos soltos.
Está dizendo as mulheres não podem explicitar essa beleza. Então, era esse tipo de opressão cultural que as mulheres viviam no tempo de Cristo. Tá? E, com certeza, uma mulher chegar num jantar, entrar e, com seus cabelos descobertos, interromper o jantar para lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas e secar, com certeza foi extremamente chocante para as pessoas que estavam olhando. Bom, e o que isso tem a ver com nós? Qual é a lição que nós podemos extrair para a nossa vida? Irmãos, a ação dessa mulher, ela nos lembra um dos princípios mais básicos do cristianismo. Nosso Senhor é Deus. E nós temos o dever de agradá-lo em primeiro lugar, independentemente das outras coisas. É isso que essa mulher está preocupada em fazer. Ela está preocupada em retribuir com um ato de gratidão, de humildade, diante de outras pessoas. Ela está disposta a agradecer Jesus pelo que ele tinha feito na vida dela. E ela não estava se importando nem um pouco se as pessoas ao seu redor iam achar isso um escândalo, se as pessoas ao seu redor não iam achar isso bonito, ou se iam criticar ela, ou se iam ficar falando dela. Ela estava disposta a adorar Jesus e agradecê-lo. É isso que Paulo nos exorta em Colossenses 3:23. Tudo quanto fizeres, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Irmãos, essa deveria ser a minha e a tua motivação em relação a tudo que nós fizemos na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Nossa motivação deveria ser agradar a Deus em detrimento dos homens. Quando eu e você trabalhamos, quando eu e você desenvolvemos as nossas habilidades, nossos talentos, nós deveríamos ter a mesma mentalidade dessa mulher. Nós estamos servindo primeiramente a Deus, e não importa se isso vai ser bonito ou se não vai ser, ou se isso vai agradar outras pessoas ou não vai ser, nós precisamos agradar a Deus. Isso se espalha para todas as áreas da nossa vida, em coisas que muitas vezes as outras pessoas podem não estar vendo. Quer ver um exemplo simples disso? Limpeza. Limpeza. Não é tão legal assim limpar, manter as coisas, o ambiente limpo. Casa ou as calçada ou coisas assim. Mas essa é uma forma de você demonstrar que o ambiente que você vive reflete Deus. Deus não é um Deus de caos. Deus não é um Deus de bagunça e de desorganização. Deus é um Deus que criou as coisas com ordem, que fez as coisas em 6 dias e no 7º descansou, que criou cada uma das coisas em um dos dias. Deus estabeleceu as coisas dessa forma. Mas nós temos a tendência de bagunçar as coisas e não de organizar. Então, se você às vezes tem preguiça de limpar a casa, como eu tenho às vezes, você precisa se lembrar disso. Você não está fazendo isso porque outras pessoas necessariamente estão convivendo no teu ambiente, ou outras pessoas estão lá vendo. Você está fazendo isso porque você serve a Deus. Porque o motivo que nós temos para manter as coisas limpas e organizadas é a glória de Deus. É isso que essa mulher está fazendo. Ela não está se preocupando se as outras pessoas vão elogiar ela ou se vão criticar ela. Ela está fazendo o melhor dela porque ela está fazendo para Deus. E essa mentalidade que deveria motivar você na criação dos teus filhos. Não importa se você está tendo recompensa, se você está vendo as coisas acontecer ou não. Você está fazendo isso para Deus. Essa motivação que deveria nos fazer nós levantarmos manhã após manhã para ir trabalhar, para assumirmos nossas responsabilidades. Por mais que seja cansativo e tudo mais, nós fazemos isso para Deus e para a glória de Deus e não para receber os aplausos ou reconhecimento humano. Mas olha só que interessante, apesar de essa mulher não se importar com o que as outras pessoas ao seu redor iriam pensar sobre a sua ação, era inevitável que isso acontecesse. As pessoas começaram a ver e começaram a pensar. É isso que nos informa o verso 39. Olhe comigo o verso 39. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Veja, este fariseu que é chamado de Simão, ele fica chocado com a ação dessa mulher, e agora ele confirma no seu pensamento que ele já pensava sobre Jesus.
Imagina, ele convidou Jesus para um jantar, né? Aparentemente tudo politicamente correto. Vamos chamar Jesus, tá? Um fenômeno aparecendo, vamos chamar Jesus para jantar. Mas ele não acreditava que Jesus realmente era o Messias, que Jesus realmente era o profeta. E quando essa mulher entra e faz isso, os seus pensamentos provam isso. Ele pensa, se esse homem aí realmente fosse um profeta, ele saberia quem e qual é a mulher que tocou ele, porque é uma pecadora. Provavelmente era uma prostituta ou uma mulher assim. E olha só que interessante. Esse homem, ele pensa consigo mesmo. É isso que o verso nos informa. Ele não fala isso, ele não explicita, mas Jesus conhecia o coração dele. E é isso que Jesus demonstra no verso 40, se voltando para ele no verso 40, dizendo: dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Não é interessante o cinismo deste homem, deste fariseu? Ele tinha acabado de pensar, se este fosse profeta, ele saberia qual é a mulher que tocou, porque é pecadora. Mas agora quando Jesus se volta para ele e diz: tem uma coisa para te dizer, Simão. Dize-a, mestre. Dize-a, mestre. Ele usa um termo que é usado apenas para os grandes religiosos de Israel. É dessa forma que, de aparência, ele está vivendo. Mas Jesus não se deixa se ludibriar com as palavras dele. Né? Não se deixa ludibriar. Mas agora ele começa a contar uma parábola para ilustrar o que havia acabado de acontecer. Olha comigo o verso 41 e 42. Ele diz: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Olha só, essa parábola que Jesus está usando para ilustrar o que havia acabado de acontecer, usa a figura de um credor. O que era um credor? O credor era um emprestador de dinheiro, tá? Era uma espécie de banco na época. Uma pessoa que tinha bastante dinheiro, você ia lá, pegava um dinheiro emprestado e depois você devolvia o dinheiro com juros. E Jesus está usando aqui a figura que tinha 2 credores. Tinha um credor que tinha 2 devedores. E um devia para ele 500 denários. 500 denários eram referentes a quase 2 anos de trabalho. Tá? Então, uma dívida alta. E o outro devia apenas 50 denários. 50 se referia a aproximadamente 50 dias de trabalho. E Jesus está dizendo que ambos não tinham como pagar, ambos estavam complicados financeiramente. E ambos eles são perdoados. O credor, ele perdoa ambos. E aí Jesus faz essa pergunta: qual deles, portanto, amará mais? Se você tem uma dívida com o banco de R$1.000 e o teu vizinho tem uma dívida com o banco de R$500.000 e o gerente liga para vocês dois dizendo: não, dia de sorte de vocês, o banco está perdoando a dívida de vocês dois. Quem você acha que vai amar mais o Santander? É essa a pergunta de Jesus. E aí a resposta de Simão é: quem recebeu mais perdão? O teu vizinho, que foi perdoado por 500 mil. Você foi de 1.000, mas ele foi de 500 mil. E olha o que Jesus continua dizendo. Verso 43. Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em tua casa e não deste água para os pés. Essa, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo: perdoados-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Olha só o que Jesus está demonstrando. Essa mulher fez todos os passos que o fariseu não tinha feito. Lembra que eu tinha falado quais eram os passos quando você se você chegasse numa casa de um oriental? Primeiro você é recebido com ósculo, depois os teus pés eram lavados, depois você era convidado a se assentar.
Simão, ele pulou todos esses passos. Jesus já teve que entrar e sentar na mesa. Essa mulher, ela cumpriu com todos esses passos. Ela foi lá, beijou os pés de Jesus, lavou os pés de Jesus. Ela fez tudo o que Simão não tinha feito. E o que Jesus está querendo mostrar é que, porque ela muito amou, porque ela entendeu o quanto de perdão ela havia recebido. E por isso a pergunta inicial do nosso sermão é: você tem noção de quanto Deus te perdoou? Porque pessoas que não têm noção do que é o perdão, ou do que é a graça que elas receberam, elas vivem como Simão, não valorizando as bênçãos que elas receberam e não valorizando as pessoas ao seu redor. E aqui, irmãos, cabe nós refletir um pouco sobre a natureza do perdão. Todos nós somos pessoas pecadoras e vivemos no mundo de pecado, estamos sujeitos a ferir outras pessoas ou sermos feridos. Mas cabe nós refletirmos que o perdão é uma decisão, uma atitude da qual nós somos chamados a liberar gratuitamente em prol da pessoa que nos ofendeu, por causa que nós recebemos um perdão muito maior de Cristo na cruz. Quando nós somos ofendidos por alguém, ou quando nós nos sentimos confrontados ou magoados, nós temos a tendência de se sentar num trono de justiça e querer dizer: eu estou certo, eu estou certo, eu não quero perdoar essa pessoa, ou essa ação não tem como perdoar. E quais são os sinais que você está alimentando essa amargura no teu coração? Você fica pensando nisso, você fica relembrando essas atitudes, você fica falando, você fica espalhando essa amargura que está no teu coração. Mas pessoas que agem assim, elas não entenderam, ou elas não refletiram sobre o quanto Cristo nos perdoou. Porque se eu e você pararmos um pouco para pensar, certo, mas o quanto eu ofendo o meu próprio Deus diariamente, o quanto de coisas que eu falo que vão contra a santidade de Deus, de coisas que eu penso que vão contra a santidade de Deus, quais são os direitos que eu e você temos para não perdoar? Quais são os direitos que eu e você temos para não deixar isso no passado? O perdão é uma coisa da qual nós precisamos aprender a praticar diariamente com as pessoas que nos rodeiam. Se tem alguma coisa que te incomoda, se tem alguma coisa que outra pessoa te fez e você tem contato, fale com ela e perdoe. Se você acha que não tem como falar, não tem, perdoe. É o que Jesus nos ensina. Perdoe nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. A outra pessoa não precisa fazer nada para você perdoar. Porque Cristo te perdoou, eu e você somos chamados a perdoar também. A termos um coração perdoador. Então, uma das coisas que ajuda-nos nesse processo é: preencha a tua mente com outras coisas, com coisas boas. Com coisas boas. O que ajuda muito no processo de perdão é você preencher a tua mente com coisas boas. Vá para lugares onde te façam refletir sobre a grandeza de Deus, sobre beleza. Leia coisas diferentes. Converse com pessoas que vão te aproximar de Deus. Preencha a tua mente com outras coisas para que as coisas do passado fiquem no passado. Para que as coisas que te afetaram no passado fiquem lá e vida que segue. Vida que segue, é isso que Jesus chama nós a refletirmos através da atitude dessa mulher. Essa mulher, ela tinha recebido um grande perdão de uma grande dívida que ela tinha com o próprio Deus, e ela vai agora demonstrar essa atitude de gratidão, com seus próprios, lavando os pés de Jesus com seus próprios cabelos, com suas próprias lágrimas. E olha o que Jesus lembra na conclusão, no verso 44. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê essa mulher, entrei, não me deste água, mas ela fez todos esses processos que você não fez. E olha o que Jesus declara no verso 48. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. A tua fé te salvou, vai-te em paz. O resultado de um coração perdoado é a paz de Deus.
O nosso Deus é um Deus de paz. E o resultado para essa mulher que encontrou esse perdão em Cristo, que explicitou isso numa atitude gigantesca de gratidão, é a paz do Senhor. É a paz de Cristo no meu e no teu coração. Não é isso que todos nós queremos? Quem quer viver em caos? Quem quer viver em conflitos? Quem quer viver arrumando picuinha para ficar sarna para se coçar, como diz? Quem quer viver dessa forma? Nós queremos viver em paz. Então, se você quer viver em paz, aprenda a perdoar. Aprenda a deixar as coisas que te afetam no passado. No passado. Como Cristo nos perdoou. Olhe para o que Cristo fez por nós. Por isso a pergunta inicial desse sermão é: você tem noção de quanto Deus te perdoa? Você tem noção de quanto Deus te perdoou? Porque se você começar a refletir mais sobre os atributos de Deus, se você começar a refletir mais sobre a grandeza de Deus, sobre a grandeza do que Cristo fez, você vai começar a olhar e dizer: mas eu preciso perdoar. Mas eu preciso deixar as coisas do passado no passado, porque não tem como eu continuar vivendo com esse senso de autojustiça, de autopiedade, dizendo: não, mas eu não posso, isso aqui não dá, não posso falar com as pessoas, não posso perdoar. Então, não tem como viver dessa forma. Porque você olha para Deus, você olha para a grandeza do que Cristo fez por ti na cruz e diz: eu preciso perdoar. Essa mulher, ela tinha consciência de quem ela era e do que Deus havia feito ao perdoá-la. Você tem noção de quanto Deus te perdoou? Reflita sobre isso essa semana e pratique o perdão de forma gratuita, de forma deliberada, de forma grata, de forma a se entregar pelo próximo, pelo bem do próximo e para a glória de Deus. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar? Deus, nós te louvamos pela tua palavra e diante desse relato incrível, Deus, dessa mulher que havia entendido o perdão que havia recebido do Senhor, nós clamamos pela tua ajuda, Senhor. Que o Senhor nos ajude a contemplar a tua glória, a contemplar a beleza do sacrifício de teu Filho, para que nós venhamos desfrutar dessa paz. Venhamos desfrutar dessa paz com as pessoas que nos rodeiam, para que a amargura não faça parte do nosso coração, para que o Senhor nos livre de toda a raiz de amargura, para que nós venhamos viver de forma alegre, contente, satisfeita no Senhor, e que dessa forma as pessoas ao nosso redor sejam abençoadas por causa daquilo que o Senhor fez em nossos corações. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.